Quem vai fazer um lançamento digital pela primeira vez, normalmente nos faz algumas perguntas comuns. Nesse vídeo aqui eu vou te contar 3 dessas perguntas e vou te dar as respostas a essas perguntas. Mas se você puder ajudar a gente, deixar o seu like é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte: você vai lançar, você pode ser ali um produtor digital como pessoa física? Do ponto de vista de plataforma você pode, você vai ter um limite de saque, mas você pode. Agora, do ponto de vista tributário, o que você precisa considerar é que, sendo pessoa física, você não poderia fazer essa venda direta para o seu cliente. Por quê? O seu cliente precisa efetivamente receber uma nota fiscal. Só sendo pessoa jurídica, você vai emitir essa nota fiscal no caso. Então, considere esse aspecto aí. Um outro fator também que você precisa considerar é que, se você tiver alguns clientes que não conhecem ainda o seu trabalho, eles vendam, por exemplo, que você não tem uma pessoa jurídica, isso pode, inclusive, desvender ali o seu produto digital. Então, o mínimo que eu recomendaria para você, se for possível, aplicável no seu caso, é ser o MEI, que é justamente a segunda pergunta que mais nos fazem. Posso ser um MEI para ser um produtor digital? Não sei ainda quanto eu vou faturar. Posso abrir só o MEI? Pode abrir o MEI. Qual é o cuidado que você precisa ter? Você precisa tomar cuidado com o seu faturamento. E nisso, muita gente se confunde. Acha, por exemplo, que você vai abrir o MEI no mês de outubro e que você, por exemplo, pode utilizar o faturamento, que seria o faturamento do ano para o MEI. Não é verdade. Você tem um limite de R$ 6.750 por mês e vai multiplicar pelos meses que você tem no primeiro ano de atividade. E aí você, ultrapassando esse limite, você perde o desenquadramento, inclusive correndo o risco de ter que retroagir para o primeiro mês ali de você ter feito a abertura do seu MEI. E aí tendo que pagar o imposto atrasado. Então, tome cuidado com essa questão do limite. Abrindo o MEI, você vai ter seu CNPJ, você abre rapidinho pelo portal do microempreendedor e, consequentemente, você está ali numa situação regular desde que você se atente a essa questão do faturamento, tá bom? Agora, a terceira pergunta é: tá bom, mas eu estou faturando bem, eu fiz um lançamento, foi um super sucesso, demora muito para eu regularizar? E esse é um fator, por exemplo, que às vezes impacta muito, né? Porque, por exemplo, você faz um lançamento, você fez às vezes um 6 e 7 e você precisa, por exemplo, ali correr atrás da abertura da sua empresa. Existem alguns passos para você fazer a abertura de uma empresa de fato que não seja o MEI. Primeiro passo, né? Você vai recolher os documentos, nós temos que fazer o seu contrato social, tem que fazer o registro na junta comercial, Receita Federal e depois Prefeitura. Em alguns casos até mesmo inscrição estadual, dependendo do tipo de infoproduto que você tem. Todos esses passos levam alguns dias para poder regularizar. Eu não vou pontuar aqui quantos dias exatamente, porque pode depender da cidade em que você está. Agora, depois que você faz tudo isso, você tem o seu CNPJ, você precisa ter instruções iniciais para você começar a operar, como emitir sua nota fiscal, você vai ter que, de fato, entender se você vai usar um emissor de nota fiscal ou não, dependendo do volume que você tem. Precisa ter um emissor para facilitar esse processo, que já integra as informações diretamente com a plataforma e aí você ganha aí um tempo em relação à emissão de nota fiscal e tem mais segurança na emissão para que você não emita alguma coisa errada, por exemplo. E aí, consequentemente, todo esse passo aí você pode levar um tempinho para poder regularizar. Então, o quanto antes você começa a fazer a regularização do seu negócio digital é importante, porque você vai ganhando tempo e aí você pode emitir as suas notas fiscais com o tempo devido. Evite, por exemplo, que vai ficar com um valor preso lá, porque quem vende, por exemplo, investiu em tráfego, precisa do dinheiro do saque para poder, inclusive, pagar as suas despesas, né? Até por uma questão, às vezes, de capital de giro, que não tem um capital de giro inicial, investiu ali para poder fazer o seu primeiro lançamento e precisa do dinheiro para poder pagar, às vezes, o próprio cartão de crédito do pessoal que utilizou para campanhas. Então, eu sei que isso é uma realidade e, consequentemente, você precisa se ater aí a esses fatores para você regularizar. Qual a melhor coisa que você pode fazer para você ter uma orientação detalhada? Bem, nós temos uma equipe que faz esse atendimento primário para poder te dar as instruções. Então, o que nós fazemos é analisar as informações, onde você está, que tipo de infoproduto você tem, se a empresa pode ser aberta na sua cidade ou não, por conta da questão, às vezes, se você tem endereço ou não tem endereço, se vai utilizar uma sede virtual ou não, qual é a pressa que você tem por conta especificamente de um lançamento, se você já cadastrou como pessoa física, como vai ser o processo para você poder reverter na plataforma, e depois
procedimentos para abertura de conta bancária, que você precisa cadastrar o banco para você poder sacar os valores dentro da plataforma, enfim, todos esses detalhes você vai ter uma orientação. Feita a abertura da sua empresa, você passa por um outro processo, que é um processo de integração dentro da nossa empresa, e lá na Tactus a nossa galera vai te ensinar esses primeiros passos para você manter o seu negócio digital legalizado. Eu garanto para você que você tendo um apoio, a burocracia ela simplifica pra caramba, né? Então, tem uma coisinha que você vai ter que fazer, claro, né? Mandar o documento para contabilidade, cuidar da questão da emissão de nota fiscal, mas a burocracia simplifica muito pelo fato de você ter uma contabilidade que conhece o seu negócio. Então, se você achar que faz sentido para você procurar pelos nossos serviços, vai ser um prazer poder atender vocês, tá bom? Tem alguma dúvida que nós podemos te ajudar? Pode fazer a sua pergunta aqui nesse vídeo, pode mandar no nosso inbox do Instagram, manda essa dúvida para nós, vai ser um prazer, a gente pode até produzir um novo conteúdo para poder ajudar você.